Esse texto gira em torno de uma história que a gente consegue sacar da leitura do texto, mas se você conhecer essa história de fora, melhor ainda. É uma questão que tem uma esportista chamada Lizzie Armstead. Ela é ciclista, na verdade, e ela gerou uma discussão em torno dela, porque os atletas precisam ficar fazendo aqueles testes de doping o tempo todo. Na verdade, não é só quando eles vão fazer a prova, mas bem antes. Fica indo pessoas ao encontro deles, faz o teste, depois faz o teste de novo. E essa Lizzie, ela tinha faltado em 3 testes. Então, quase que, proibiram ela de participar das Olimpíadas. Enfim, foi gerada uma grande discussão que ela fez isso de propósito, justamente porque ela está trapaceando, está usando aqueles tipos de medicamentos que não podem ser usados, enfim. E o autor do texto está escrevendo sobre isso. Ele retrata mais ou menos o que está acontecendo. Olha, estão falando isso dela, eu também sou atleta e eu vou mostrar o meu ponto de vista. Ele não defende ela totalmente, mas ele mostra o ponto de vista de que a vida dos atletas é um pouco complicada em relação a esses exames. Eles têm, digamos, fiscais que sempre vão ao encontro deles, na casa deles, onde eles estiverem, para fazer esses testes. E se eles não estiverem lá no horário que eles combinaram, nossa, é bem grave as consequências. E, peraí, tem uma coisa no meu olho, por isso que eu estou parando o tempo todo. Então o autor do texto, ele traz essa outra perspectiva. Ele fala, olha, eu gostaria que todos soubessem dessa realidade da vida dos atletas antes de julgar a Lizzie como uma pessoa que trapaceia. Ele não é contra os testes de doping, os exames antidoping. Mas ele diz que é bem complicado isso na vida de um atleta. Ok, então estou resumindo muito rapidamente o que ele falou, o que o autor falou, mas a gente vai voltar no texto, sempre que necessário. A questão 13, então, é uma questão de interpretação. Você sabe que o ITA, ele varia entre questões pontuais de gramática e questões de interpretação. Vamos lá, a partir da leitura do texto, pode-se afirmar que a intenção do autor é... Esse tipo de pergunta é mais ou menos aquela pergunta de o objetivo do texto é, ou seja, esse autor escreveu isso com que intenção? O texto como um todo. Confirmar o uso de droga pelos atletas? Não, ele não confirma, ele não diz, olha, os atletas usam mesmo droga, ok, é isso. Não é isso que ele está dizendo. Vamos ver as outras. B, a intenção dele é defender o uso de drogas por um atleta? Também não, ele não está falando assim, os atletas precisam tomar tais e tais coisas mesmo, entendeu? Não, ele não fala isso. C, a intenção do autor é chamar a atenção dos atletas para drogas perigosas. Em nenhum momento do texto ele falou, ei, atletas, cuidado com essas drogas, fazem mal para a saúde de vocês. Essa não é a intenção do texto. Vou pular D, a alternativa E fala, a intenção do autor é atrair a atenção das pessoas para o estilo de vida de um atleta. Cuidado, essa aqui está quase perto da resposta correta, mas não é bem isso. Vamos ver a D e daí tudo vai fazer sentido. A intenção do autor é informar as pessoas sobre as duras rotinas dos atletas. Ele usa a história da Lizzie para justamente mostrar qual é a rotina dos atletas, o que eles têm que fazer em relação a esses exames, tem que ficar fazendo o exame de urina o tempo inteiro, não sei o que, procuram eles, papapá. Às vezes eles têm que jogar, mas tem que parar no momento que eles não podiam parar para fazer esses testes. Então, o objetivo do autor, a intenção dele é informar, mostrar para as pessoas da rotina dos atletas. Então, repara, ele quer informar como que... Ele quer trazer essa informação para as pessoas que estão lendo da rotina do atleta. Que é um pouco diferente do que está escrito na alternativa aí, que fala atrair a atenção das pessoas para o estilo de vida de um atleta. Ele não quer que as pessoas fiquem vendo, qual é o estilo de vida, o que você come, etc. Não, ele só quer mostrar, informar dessas rotinas que são duras. O autor traz esse tom pesado para essas rotinas deles. Então, a gente, para a questão 13, fica com a alternativa D. Tudo bem? Então, é isso.